Livro de Gálatas, capítulo 5, apenas o verso 1, e a palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Palavra de Deus. Essa semana, esse texto falou muito forte ao meu coração no que diz respeito justamente ao final desse primeiro versículo, quando Paulo fala do jugo da servidão, ou seja, peso de pecado, peso que muitas das vezes o homem carrega, que não deveria carregar. O próprio Senhor Jesus, em determinado momento, disse que nós devemos, o homem deve ir até a presença dele, o homem deve buscá-lo da maneira em que o homem está, da forma em que ele possa estar vivendo, porque o jugo do Senhor é leve, é suave. Porém, o jugo do pecado, o jugo que o mundo tenta impor sobre as costas do homem, muitas das vezes traz exatamente isso que Paulo está combatendo aqui: peso, traz dor, traz sofrimento. Muitas das vezes também, desculpa a força da expressão, mas o peso do jugo do pecado traz desgraça sobre a vida daquela pessoa que ainda não conheceu a graça de Deus. E é sobre isso que Paulo está falando aqui no capítulo 5 de Gálatas, quando Paulo exorta a todos nós para que possamos conservar a liberdade cristã conquistada na pessoa de Cristo, conquistada através do preço da cruz. E aqui também no verso 1, queridos, Paulo nos ensina alguns princípios. Pena que o tempo é curto, não dá para falar muito sobre isso, mas aqui no verso 1, Paulo fala que a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo vai alertar os homens para que estes estejam sempre na liberdade, posicionados de forma a receber a libertação da parte do Senhor, para que o homem possa conhecer a verdade e assim viver em liberdade. Ora, que verdade é essa? Que verdade é essa que a Bíblia tanto prega? Que verdade é essa que Paulo tanto fala, tanto exorta, para que o homem possa caminhar e estar nela e não se afastar dela? João capítulo 8, verso 32, um texto muito conhecido. Ali está a resposta: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade, queridos, é Cristo. Essa verdade é a palavra. Somente a pessoa de Cristo, somente a sua palavra que revela Jesus, pode libertar o homem do jugo da escravidão. E aí Paulo fala no verso 1 do capítulo 5 de Gálatas: estais, pois, firmes na liberdade, firmes na pessoa de Cristo, porque Cristo é a verdade, Cristo é a verdadeira liberdade. Então nós devemos estar firmes nele, porque ele nos libertou. Porque uma vez que estivermos firmes na pessoa de Cristo, diz o final do verso 1, nós ou o homem de uma forma geral, não irá se envolver novamente debaixo do jugo do pecado. O que tem te aprisionado hoje? A pergunta que me veio ao coração nessa semana, e aí de certa forma, eu vivo repetindo essa pergunta aqui, mas foi uma reflexão que Deus trouxe ao meu coração nesse sentido, de ser livre em Cristo, de se libertar das amarras do pecado. Nós vamos pecar porque somos falhos, mas nós não podemos ser escravos do pecado, nós não podemos servir ao nosso pecado. Existem muitas pessoas, queridos, assim como eu no passado, que tratavam o pecado na sua vida como um bicho de estimação. Tinha o pecado debaixo do braço, alimentava esse pecado, e isso aos poucos vai matando a gente, isso aos poucos vai tirando tudo da gente. O pecado rouba tudo na vida de um homem, e por final, Satanás usa do pecado para tirar a própria vida da pessoa. Infelizmente, existem aqueles e aquelas que não dão a devida importância para isso.
E aí João também no capítulo 8, verso 36, vai dizer que se nós conhecermos a verdade que liberta, se nos colocarmos numa posição de verdadeiramente viver a liberdade, a verdade que é Cristo, e se nós nos abrirmos para isso, verdadeiramente seremos livres. Então aqui em Gálatas, Paulo está exortando a todos nós, para que possamos viver uma liberdade sim, cristã em Cristo, e não sermos pessoas libertinas, porque viver uma liberdade, viver uma vida livre, nada tem a ver com a libertinagem que o mundo ensina. E o que é ser libertino? É ser uma pessoa promíscua, é ser uma pessoa devassa, é ser uma pessoa que Paulo está combatendo aqui no capítulo 5 de Gálatas, ou seja, é ser uma pessoa escrava do pecado. Cristo te trouxe a vida, Cristo te deu a vida para que você seja livre, livre nele e não escravo do pecado. E aí eu encerro na pergunta que eu fiz: o que tem te mantido preso hoje? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Qual é o seu maior sofrimento hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Entregue para Cristo, porque com toda certeza Ele sabe cuidar da sua vida, porque Ele tem o melhor para a sua vida, porque verdadeiramente Ele é a verdade que liberta. E você nasceu para ser livre na pessoa de Jesus e não escravo do pecado. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.